agradecer a presença de todos aqui. É meio estranho aqui nas comissões, eu vejo a cara de todo mundo aqui, eu só vendo a Isabel e o Kuma, né? Que vão participar aqui de um bate-bola, uma bate-bola aqui desse momento importante e desafiador, né? Para o segmento das instituições financeiras, que é a questão da implementação da 4966/352, né? Então, eu quero agradecer o Kuma como diretor técnico aqui da Comissão de Riscos da BBC, né? E a Isabel, da BIP, né? Que nos assessora em várias discussões aqui com associados, com o Banco Central, enfim, com muita gente que está envolvida nesse meio da 4966, tá? Na abertura aqui, eu queria, são os pontos que, pelo menos para mim, né? Causam preocupação e atenção, né? E monitoramento. Tem três pilares assim nesse momento aqui. Um pilar que a regra tem muita lacunas de entendimento entre mercado, consultores, auditores e até o Banco Central, né? Então a gente tem tido uma variedade muito grande de dúvidas que têm sido discutidas com o regulador e com os auditores e com os consultores, né? Então tem coisa aí que ainda merece tratamento e pacificação, tá? Outro ponto é a questão que é tão importante quanto são as entregas, né, dos legados, né, dos sistemas operacionais dentro de cada estrutura, de cada instituição, né? Tem o cronograma, os prazos, enfim, e que estão cada apertados e o muro está aí na frente, né, que é a virada de 2024 para 2025. E o último ponto, que também talvez seja até mais importante, é a questão dos impactos, né, que cada instituição vai ter com a nova regra, as novas regras, né? Além da 4966, saiu aqui agora a MP sobre crédito tributário, alongando o prazo para diferimento, mas ao mesmo tempo dando uma carência para a recuperação só a partir de 2026. Então, cada um vai ter que fazer essa conta em cada caso, né? No que tange aos aspectos prudenciais, vai ter impacto no cálculo das provisões, né? Por sua vez, em patrimônio, por sua vez, nos limites de Basileia. Então, tem que estar monitorando tudo isso, planejando tudo isso, em um prazo curto, né? E tendo a perspectiva de um ano desafiador, que vai ser 2025, não só pelos aspectos prudenciais, mas também até em termos econômicos, que a gente está visualizando um desaquecimento da atividade. Tá? Então, é esse o quadro que eu estou vendo nesse momento, né, e que tenho ouvido dos associados da BBC e de parceiros, que são relevantes nessa discussão que a gente está levantando aqui nesse a BBC Talks, tá? Então, eu vou abrir aqui, né, o primeiro tópico, a questão das expectativas de como o Kuma, como o diretor da Comissão de Risco da BBC, e Isabel, como consultora de várias instituições financeiras, estão vendo o cenário, né, de como será a supervisão nessa virada do ano. Certamente vai ser desafiador, muita mudança, e eu queria saber como é que vocês estão enxergando esse cenário inicial aí da supervisão no ano de 2025. Quer começar? Como? Tanto faz, Bel. Deixa eu começar então, porque eu É, acho que eu mas posso melhor. dar uma visão. Bom, boa tarde, Isabel. Boa tarde, Everton. Boa tarde, todo mundo. Prazer estar aqui conversando com vocês. E eu acho que é interessante a gente ter a possibilidade, estando na BBC, de ter um contato com o regulador, com as instituições, né? Obviamente que a gente tem a nossa vivência interna lá no Banco Fibra. É, o Everton colocou, Everton, como é que vai ser a supervisão? Eu acho que vai ter dois momentos, tá? Pelos contatos que a gente está vendo. Bom, em princípio, o Banco Central, obviamente, está ciente da grandeza do projeto, da complexidade, né, impactando de uma maneira bastante relevante todas as instituições, não importa o porte, e ele está ciente também da dificuldade que nós estamos enfrentando, né, que o sistema está enfrentando para a implementação, porque é bastante coisa, né, depende de sistemas e etc.
nessa virada, eu acho que tem algumas preocupações, algumas do ponto de vista mais contábil, de o que eu demonstro, o que eu não demonstro, né? Do ponto de vista da implementação, se foi bem feito ou não foi bem feita. Eu separaria a supervisão do Banco Central, segundo a nossa sensibilidade, evidentemente é uma opinião, é uma leitura muito mais quase que individual minha, e obviamente Eberton e própria Bel, se quiserem fazer alguma correção, alguma consideração, mas aquilo que a gente tem percebido nos contatos que a gente tem com o próprio Bacen, que eu acho que ele tem duas preocupações importantes, né? Separar os dois momentos. O primeiro momento é o momento da virada, né? E o segundo momento é como é que essas coisas se estabilizam depois. Para mim, está muito claro para o Banco Central a situação que os bancos estão vivenciando, de que essa migração, né, agora que vai ocorrer agora em dezembro, né, sem perspectivas em princípio de data, mudança de data, então isso está completamente fora de qualquer escopo e de qualquer discussão que a gente tem tido com o Bacen, não tem tido sinalização nenhuma a esse respeito, que esse desafio de implementação ele vai ocorrer. Né? Então, não acho que o Banco Central, isso é a minha opinião, evidentemente, por favor, né? Ele vai estar muito mais preocupado, né, em fazer as coisas acontecerem, acompanhar se as coisas aconteceram, se correr tudo bem, etc., do que exatamente se todos os detalhes da regulamentação estão devidamente implementado na virada, porque eu acho que ele reconhece que ele não quer ser mais um fator de volatilidade nessa implantação. É evidente que ele quer que tudo esteja bem feito, né, mas ele não vai ficar no dia 1º de janeiro verificando tudo o que aconteceu, né, e não vai fazer uma blitz no sistema para saber se foi tudo bem implementado. Né? Então, eu acho que tem essa consideração, porque eu entendo que a força maior dele vai ser na supervisão pós. Né? Então, eu acho que nos meses seguintes, né, provavelmente fevereiro, bom, não posso dar data, evidentemente, mas depois da implantação, ele vai começar a acompanhar o resultado dessas implementações e entrar com mais detalhes nas instituições. Então, eu acho que vai ser um acompanhamento muito próximo que vai ser feito, né? Mas eu acho que não vai ser imediatamente após a implantação, porque eu entendo, na minha visão, de novo, né, muito pessoal, que ele não vai querer ser um fator adicional de volatilidade nesse momento de transição de dezembro para janeiro. Né? Eu acho que já tem bastante coisa, já perceberam que o sistema está bastante agredido do ponto de vista de desafios, né? Mas durante o ano, aí sim eu acho que eles vão apertar bem para ver se aquilo que não foi 100% feito, ou da maneira correta, ou tem pendências, ou está em uma maneira transitória, que possa ser de fato finalizado de uma maneira adequada do ponto de vista da operação das instituições e para a segurança do próprio Banco Central. Esse é um pouco da minha leitura, tá? Eu concordo, e acho que só queria acrescentar que o próprio Banco Central acho que reconhece que, como ele foi emitindo as normas ao longo do tempo, né, às vezes com algumas mudanças, algumas considerações que eles foram fazendo em diversos temas, isso também fez com que a implantação fosse mais complicada, vamos dizer assim, né, para que a gente chegasse no objetivo final. E também acho que, lá no início a gente imaginava talvez que os sistemas, os vendors, né, a gente já estaria finalizando as homologações nesse momento, e isso não é, uma realidade, né. Não aqui criticando, a gente sabe também o tamanho do desafio, né, para todos esses vendors, mas é um momento muito tenso. Então, a minha visão é que o Banco Central a equipe dele é reduzida, eles falam isso muito frequentemente, e de forma interessante para tentar suprir essa situação, eles vêm fazendo, vamos chamar assim, uma fiscalização remota, né, através dos questionários, onde eles já conseguiram ter um bom diagnóstico, na minha visão, né, de como é que está essa implantação, e óbvio que, como sempre, a preocupação dele é proporcional ao tamanho da instituição. Então, para os S1, acho que eles têm um acompanhamento mais próximo, depois para os S2, e para os S3 eles têm focado, pelo que eu estou percebendo, nos que eles entenderam lá no início que, né, nos questionários lá desde março, que não estariam, ou estariam ainda com muitas coisas a serem completadas, e acho que aí eles estão
recomendando algumas coisas e entendendo que, como o Kuma falou, que algumas coisas vão ficar para o ano que vem. A gente vai entrar, vai ter que entrar com plano B, alguma coisa manual, ir se aprimorando. Então, acho que o ano de 2025 vai ser bem importante também para a implantação. Então, Acho que assim, é isso. sumarizando, né, assim, vai ser um processo, essa transição vai ser um processo de entendimentos entre, ao meu ver, né, eu acho que de vocês também, entre supervisão as entidades supervisionadas, né? Então vai ser uma transição porque realmente é um novo paradigma, enfim, é um novo mundo. Chegou aqui uma pergunta aqui, já respondendo rapidamente para a gente não esquecer, a respeito dos documentos do CADOC, tá? A BBC, a BBI e a Febraban mandaram um ofício para eles, para o Banco Central, um tempo atrás. Não temos ainda a resposta formal, né, do Banco Central, mas assim, a possibilidade é muito grande, tá, em conversas que a gente tem tido informais, né, de que isso seja acatado. Então, é muito provável. Em cima de toda essa transição, moderação, enfim, o acatamento desse pleito é bem meritório, tá bom? Vamos pular. Everton, Opa. Everton, só pegando um gancho na Bel, que ela comentou sobre auditoria, né? Eu acho que esse é um ponto importante, relacionado à supervisão que foi comentado, e eu acho bom colocar isso também. De fato, o Banco Central tem trabalhado de uma maneira um pouco diferente nesse processo, né? Além dos questionários na supervisão remota que a Isabel colocou, né, sobre questionários e etc., como se nós fizéssemos um self-assessment daquilo que deveria ser feito, o Banco Central, e ele foi muito explícito nisso, inclusive aqui na própria BBC, na Comissão de Auditoria, né, demandando a auditoria desempenhar um papel que naturalmente não é dela, né, de fazer uma extensão das atividades do Bacen, né, nas instituições, né, a própria auditoria sendo um pouco mais, acompanhar mais os projetos de uma atividade que não seria exatamente só a terceira linha, mas um pouco mais do que isso, né. Então, em termos de supervisão, né, como eu disse que eu acho que eles vão apertar mais o acompanhamento nos outros semestres, isso inclusive pode ser através das próprias auditorias, né, que eles podem eventualmente fazer os questionamentos e dar um empurrãozinho adicional além de suas próprias equipes, porque de fato o Banco Central vem sofrendo de uma maneira relevante, né, com relação ao enxugamento das suas equipes, etc., e eles vêm comentando de uma maneira recorrente que de fato eles não têm uma capacidade para dar tratamento adequado para todo o sistema, então eles não têm uma capacidade de fazer uma supervisão aprofundada em todos, e é por isso que ele está lançando mão mais desse acompanhamento remoto, né, e fazendo essa solicitação, entre aspas, para as auditorias terem uma participação mais relevante. Exato, esse era o segundo tópico que eu queria colocar. Oh, desculpa. Não, tá bom. Mas você já fez um gancho. É, Então, foi dando a deixa para você, Everton. então, é o papel da segunda e terceira linha, né? Da segunda e terceira linha nessa transição, nesse momento, né? Que até para ajudar o processo de implementação. Nós temos aqui na BBC feito rodadas com os auditores, né? Já tivemos com a UI, já tivemos com a Deloitte, né? Para trocar ideias, percepções, dúvidas que ainda florescem, né? E como associação a gente tem tentado ajudar nesse processo daí. Eu não sei se tem mais alguma coisa, Isabel, além do que o Kuma falou sobre o papel de Não, segunda e terceira eu linha. tenho sim. Eu acho que talvez inicialmente, né, as áreas de controles internos e auditoria interna não estivessem tão envolvidas nesse processo, né? Até porque, em muitos casos, são atividades bem especializadas em que esses times não têm expertise, né? Para, por exemplo, uma área de auditoria interna talvez não tenha expertise para fazer uma auditoria dos modelos de perdas esperadas, né? Porque isso exige conhecimentos específicos. E aí eu acho que o pessoal estava se preparando para, após a implantação, né, fazer as adaptações e os planos de auditoria. Porém, como o Kuma falou, o Bacen antecipou isso, né? E acho que aí o pessoal teve que correr
Acho que é mais um desafio, né? Porque no começo a gente achava que o desafio era só nas áreas de finanças e riscos, mas toda organização vem tendo que se adaptar. E essas áreas, né, de primeira e segunda, da segunda e terceira linha de defesa, elas acabam sendo muito importantes e ajudando, vamos dizer assim, na segurança do Banco Central de que os processos estão acontecendo. Agora, o que eu acho que vai, então, exigir é que o ano que vem, provavelmente, essas áreas vão precisar de expertise, ajuda, ou reforçando os times, ou até a partir de ajudas de fornecedores para poderem cumprir o seu papel ou o papel que o Banco Central está dando para eles, né? E complementando, Bel, sempre lembrando que existe uma série de processos que foram modificados ou que estão sendo incluídos, né? Seja identificação do tipo de produto, tipo de carteira, né? Que tipo de negócio que é, que tipo de negócio não é, né? Então, e a própria acompanhamento dos modelos, então tem toda uma governança que passa a ser necessário com base nos novos atributos da 4966, que primeiro não era naturalmente executada, porque simplesmente muitas vezes não existiam, né? E é muita coisa, né? Então, de novo, né? O Banco Central está tentando se aproveitar ou fazer uso, não se aproveitar, não, fazer uso das estruturas de auditoria, né? Mas só que de fato, para a gente, para as instituições se garantirem, né? E da mesma forma, o Banco Central garantir que as instituições estejam compliant, vamos dizer, com aquilo que tem que ser feito, é muita mudança. Né? E não é só em modelos, não é só na parte da contabilização, tem um monte de processos envolvidos e etc., e que de fato acaba sendo necessário uma averiguação por parte dos diferentes controladores, vamos dizer assim, internos das instituições, que essas coisas estão sendo feitas da maneira adequada, porque senão de Sim, fato tem muita ponta para escapar, né? sim, sim, com certeza. Então, acho que o ano que vem também para essas áreas vai ser bastante desafiador nessa preparação ou busca de fornecedores, né? Legal. Então, vamos agora para o terceiro tópico, que é a questão das modelagens, tá? Modelagem S3 é a modelagem completa, né? Que a gente, é o jargão que nós temos utilizado, né? E os bancos S4, instituições financeiras S4, é uma simplificada, né? Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês têm visto, né? Na interação, né, quais tipos de modelos, as diretrizes aqui é um fórum mais estratégico do que detalhado, né, de técnico. Como é que vocês têm visto os desafios, legados, e eu queria também ouvir a questão de S4, que apesar de eu ter que usar o piso mínimo, né, na perda esperada, né, adicional, tabelada que eu chamo, né? Tem que usar um modelo, né? E o que vocês estão vendo, como as instituições estão trabalhando em termos de S4 nesse modelo para compor junto com o piso mínimo? Posso Quer comentar? Bel? começar? Começa você. Eu acho que as instituições S3, nesse aspecto, acabaram sendo as mais impactadas, né? Porque no final do dia, os bancos maiores eles já tinham bases de dados mais consolidadas, né? As variáveis necessárias já desenvolvidas e trabalhadas. E as instituições S3, eu acho que elas estavam, de modo geral, bastante ainda amarradas na 2008-2, com algumas exceções, é claro. E aí eu acho que o grande desafio, né, que eu tenho observado para o desenvolvimento desses modelos pelas S3 é base de dados, né? Qualidade na base de dados, informações, né? Como reunir essas bases de dados, porque a gente precisa ter um data lake, precisa ter algum lugar onde essas informações estejam íntegras, se possível batidas com contábil, que isso também é um grande desafio, né? E porque sem essa riqueza de detalhes, os modelos eles não vão ser tão representativos da realidade como eles precisariam ser, né? Então, acho que esse tem sido o desafio, e para os bancos S3, acho que acabaram ficando lá no meio, nessa situação de ter que sair de uma tabela, né, que é a 2082, e que
tá, poderia ter algumas provisões adicionais, mas eu acho que o Banco Central não tinha essa exigência de modelos como ele tem feito agora, né? Então, acho que para mim o grande impacto está sendo não em construir exatamente os modelos, mas ter os dados para a construção dos modelos, né? E para as S4, acho que só complementando aqui, Kuma, o que a gente também, a BIP, os nossos clientes são substancialmente clientes da S3 e S4. E mesmo para o S4, mesmo sendo uma tabela, como o Everton mencionou, o processo ele é bem mais complexo do que a 2082, né? Então, na 2082, a gente tem que somente classificar nos ratings, né? Claro, tem alguma lógica para essa classificação de ratings, mas agora a gente precisa, para o modelo simplificado, separar o que é ativo problemático do que não é ativo problemático, considerar aquelas garantias para classificar as carteiras de C1 a C5, e a própria tabela ela é mais complicada, é uma matriz, né, mais complexa do que a 2082. Então, e aí, além disso, existe uma exigência de que se os modelos internos, né, indicassem necessidade maior de provisão, as instituições deveriam estar prontas para complementar. Então, acho que o que provavelmente as S4 vão trabalhar mais no ano que vem é nesses modelos comprobatórios, né, se o piso mínimo é suficiente. E isso tem sido bem desafiador. Acho que é isso, Isabel, Kuma. só para eu ver se eu não me perdi aqui. Ali fica como lição de casa para 2025, essa questão dos modelos para Para S4. S4, acho que sim, né? Porque Hum, além de não ser obrigatório, acho que assim, o importante é tentar vir algum backtest. Acho que o próprio Bacen falou que não vai exigir que as S4 tenham modelos, né? Porque aí não seria um contrassenso, mas investir na forma de comprovar que a PDD pelos pisos mínimos está sendo suficiente, acho que é uma coisa bem importante para 2025. ok. Kuma? Eu concordo com tudo que a Bel falou, né? Realmente, modelagem implica necessariamente ter dados para fazer, então os S3 têm esse desafio, e isso é conhecido, né? Então acho que essa atenção tem que ser dada. Mas eu queria pensar na modelagem de uma outra forma, numa forma adicional, né? A gente pode olhar só o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que elas são interessantes aqui. Uma vez que, né, a gente vai ter que fazer do ponto de vista regulatório, eu acho que do ponto de vista de negócio, a gente acaba podendo ter subprodutos importantes, né, para uso dentro da própria instituição, né? Então, se eu tiver um modelo interno que de fato esteja calculando, né, a perda esperada para cada uma das suas operações, né, que eu consiga identificar, né, o rating APD de um cliente, que eu consiga ter as garantias bem quantificadas do ponto de vista da sua mitigação de risco, do seu poder de recuperação, né? No final das contas, né, no início de uma operação, eu consigo saber qual que é a perda teoricamente esperada para ela, portanto, naturalmente se pensa, né, além da provisão que eu tenho que fazer por questões contábeis, né, é um orientador de preço interessante também, Com né? certeza. Então, na medida em que eu tenho uma melhoria, né, desses instrumentos, né, cada instituição está num patamar, numa maturidade diferente, etc. E muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa regulatória porque a gente tem que fazer porque é regulatório, né? Mas eu acho que tem alguns produtos derivados desse processo que está sendo muito caro e muito custoso, né, que eu acho que a gente pode passar a incorporar isso de fato dentro da gestão, né? Então, na medida em que, sobretudo para as S3, né, que passam a ter os seus modelos, né, que eu preciso calcular a perda esperada, portanto, necessariamente eu tenho que identificar qual que é o risco de um cliente, né, quanto que seria a probabilidade de default desse cliente, e eu poderia também qualificar as garantias, eu poderia, da mesma forma que eu tenho uma provisão melhor definida, né, eu teria também a possibilidade de definir qual que é o risco daquela operação, portanto, o preço dela, né? Então, eu acho que isso é uma característica adicional, né? Comentar do risco retorno é uma coisa quase que óbvia, mas assim, na medida em que os instrumentos passam a ser utilizados desta maneira, eu acho que a gente chega mais perto da possibilidade de ter instrumentos que sejam, não diria 100% preciso, que precisão em modelo é uma coisa bastante
discutível, dependendo do segmento que você fala, né, mas ela passa a ser um instrumento adicional com um pouco mais de qualidade que a gente possa ter, né. Então acho que esse era um ponto que eu achava importante, comentar. E de outro lado, eh, e de outro lado, a gente falando dos S4, né, o fato de ter modelo padrão para o S4, significa necessariamente que ele é mais conservador. Via de regra, toda vez que você tem um padrão, ele é mais conservador, porque ele vai atender uma média, etc, tal. E a gente viu que, de fato, essas tabelas, elas são muito conservadoras, né. Conservadoras é uma palavra delicada para dizer essa tabela que nós temos aí. Então, o outro lado é o seguinte, complementando um pouco o que a Bel falou, né, não sei se é lição de casa para 2025, mas eu acho que pode ser um belo do incentivo, né, para poder se trabalhar um pouco mais nesses modelos, para que, eu como S4 pudesse fazer um modelo interno, né, para que eu diminuísse, primeiro com um efeito primário, né, diminuir essa provisão que as tabelas demonstram, porque se a gente entende que aquele risco é menor e os modelos deveriam comprovar isso, então o meu impacto mudando da tabela para o modelo interno, ele poderia ser mais adequado. A gente viu alguns movimentos acontecendo, tem um ritual importante, esse ritual ainda penaliza um pouco, tem uma questão de tempo e etc, tal, e enfim, eu acho que essas coisas podem ser pensadas como uma forma de evoluir, né, os instrumentos, né, e diminuir as provisões para os S4, né, É potencialmente verdade. olhando o copo meio vazio dessa história toda, né. Eu acho que os efeitos de Meio tudo isso ainda desculpa, vão copo meio cheio, não perdurar. copo meio vazio. É. Os efeitos, acho que isso que você falou é muito importante da parte dos negócios, né, então se eu tenho que fazer esses modelos por questões regulatórias, também aproveitá-los, né, pra melhor precificar minhas operações, os riscos e tudo mais. E acho que então esses impactos para as S4 vão, realmente perdurar aí pelos próximos 2 anos, porque exatamente como o Kuma falou, o processo para pleitear usar um modelo interno é bem complicado, né, e aí eu acho que o Bacen também vai ter que analisar isso, e aí eu não sabemos o fôlego, né, que ele vai ter, o tempo para poder fazer as análises. Então, um outro ponto que eu acho que é interessante também, né, que, toda essa modificação, né, além das mudanças que obviamente ela traz, eu acho que tem algumas coisas novas que pode estar acontecendo, né, e que de fato toda vez que traz uma coisa nova, eventualmente ela pode evoluir para uma coisa melhor. Uma dessas coisas, por exemplo, que, para efeito dos S3 estão utilizando, né, que dificilmente não, que não era tão utilizado, por exemplo, a gente tem uma variável prospectiva do ponto de vista macroeconômico para colocar nos modelos, né. Eu tenho minhas considerações, eu acho que não é exatamente fácil, etc, mas o fato da gente ter que trabalhar nesse ponto da forward looking, né, no pior das hipóteses, a gente começa a ter um contato maior da sensibilidade, como é que a gente implementa de uma maneira adequada, né. Minha preocupação é justamente como é que a gente esse modelo para ser adequado, a gente tem algumas considerações e muitas preocupações, etc, mas no fundo, é uma possibilidade de a gente começar a trabalhar com uma variável nova que possa melhorar de uma maneira geral, os modelos que sejam utilizados tanto para provisão quanto para precificação ou apressamento. Uhum. Everton, eu vi que tem até uma pergunta sobre essa questão da perda esperada para os tipo 3, né, para os conglomerados tipo 3, que são liderados por instituições de pagamento, não sei se você já quer, introduzi-la? Vamos lá, vamos quebrar o script. Somos rebeldes. Queria ouvir É, a opinião de vocês em alguns grupos de discussões com profissionais de mercado, os conglomerados prudenciais tipo 3, S4, né? Então, tipo 3 é o líder, é uma IP, tá? Que precisa emplacar metodologia simplificada conforme a resolução 352,
Considerando a simplicidade de produtos que praticamente serão enquadrados na carteira C5 e os pisos de provisão já estão gerando um impacto gigantesco, em alguns casos triplicando, quadriplicando o valor de PDD 2682. Entende aqui uma pergunta, né, que a chance de defender a entrada do piso mínimo e conforme o monitoramento da perda esperada, demonstrar a necessidade de ajuste no valor da provisão, seria factível defender? Aqui, deixa eu só antes passar a bola para vocês que estão no dia a dia fazendo contas, né? É, há muita dúvida até na classificação de alguns produtos nas carteiras, né? Então, por exemplo, antecipação do saque aniversário é um produto que tem risco menor até do que o crédito público, o crédito consignado do INSS. E aí parece, tá, que estaria nessa carteira C5. É uma discussão que a gente vai ter. Então, acho que até o próprio a calibragem das carteiras, o Banco Central vai ter um processo aí para ajustar, o meu entendimento, tá? Nesse sentido, em maio nós fizemos um pleito para crédito consignado e houve uma alteração, né? Não tirando ele da carteira C5, mas para atraso de 0 a 14 dias, reduzindo a margem de provisão de 1,9 para 0,5, tá? Então, tem muita coisa que está sendo discutido, tá? Dois, nós fizemos um levantamento, estamos fazendo um levantamento aqui com os associados, né, que manifestaram interesse em participar desses impactos, né, com base ao questionário que o Banco Central mandou para os bancos e instituições financeiras. Nós estamos consolidando de forma anônima e sigilosa, né, os impactos para a gente entender realmente o que está acontecendo no mercado, eventualmente até fomentar discussões com o regulador, né, se for o caso. Então, nesse sentido, eu já passo para vocês essas duas coisas. Assim. As carteiras, a meu ver, ainda acho que dá espaço para discutir, né? E os impactos, o Banco Central deve estar monitorando também, né? Mas e ele sempre tem espaço para discutir com números, né? Que é isso que é a nossa intenção com o trabalho que a gente está fazendo aqui na BBC. Uhum. Eu Bom, acho só, pode Bel, falar. desculpa, só reforçando o ponto do Everton. O que a gente conseguiu de modificação foi com base em números que a gente foram levantados, né? Então, aqui na BBC está sempre abertos a qualquer pleito que seja possível, no timing adequado, né? A gente está super em cima. Eu tenho alguma dúvida se qualquer alteração nesse sentido agora possa ser possível, mas com números, né, e com estudos, a porta está sempre aberta no Banco Central, não quer dizer que eles vão aceitar ou não. Agora, é muito Uhum. difícil a gente argumentar do ponto de vista qualitativo, né? A chance, nós já fizemos vários pleitos, alguns bem-sucedidos e outros nem tanto, mas aqueles que foram bem-sucedidos era porque tinham um embasamento técnico e com números que era bastante Expectativa. adequado, né? Então, toda vez que a gente tem procurado fazer isso através das comissões, imagino que a grande maioria que esteja nos ouvindo aqui faça parte das comissões, então, nesse sentido, é super importante a participação de vocês, a contribuição, porque a BBC não consegue fazer nada com os números que ela tem, porque ela não tem número nenhum, e depende muito mais das instituições apoiarem nesses estudos, para que a gente possa levar alguma coisa que a gente ache adequado, né? Obviamente a decisão é sempre do Banco Central, mas a chance de sucesso não diria que a chance de sucesso é maior, eu diria que a chance de Alma- insucesso ela é total se não for com números bons, né? Números adequados e tudo robusto. Uhum. Exato, exato. Desculpa, Bel, te interrompi. A gente na BIP tem vários clientes, tá, do conglomerado tipo 3, e aí eu só queria fazer algumas considerações. Acho que o Banco Central vem trabalhando para igualar o tratamento para os conglomerados tipo 3 que ele já tem para o tipo 1. Então, assim, a possibilidade de que ele permita que não se cumpra a tabela, também acho que não seria factível, por essa lógica, mas enfim, acho que sempre é importante trabalhar nos pleitos. Outra coisa é que os produtos, apesar de simples, são produtos sem garantia, né? São normalmente instrumentos de pós-pagos, né? Que acabam sendo um pouquinho mais arriscados. Então,
isso acaba dificultando, né, algum pleito de redução. Mas o que eu imagino que o Banco Central vai se sensibilizar é em relação ao impacto disso para fins de capital regulatório, né? Então, à medida que isso comece a pesar demais, isso não só para tipo 3, para todos os bancos, obviamente que o Banco Central tem uma grande preocupação com a solidez do sistema, né? Então, imagino eu que sim, ele possa fazer algum tipo de calibragem em como considerar esses efeitos contábeis para fins de capital regulatório. Isso se realmente for comprovado, né, quantificado e ele Sim. sentir, então Mas precisa de acho que novo. a BBC está aberta para receber esses pleitos, né, Everton? Sim, sempre para discutir. O prazo é uma coisa que parece que é impossível se mudar nesse momento, tá? Mas tem algum espaço para discutir coisas mais técnicas com base quantitativa. Eu acho que do ponto de vista bem pragmático, na minha visão, a janela de oportunidade que se tem, eh, sobre a qual o Banco Central tem poder de decisão, é justamente como considerar os impactos nessa migração, né? O impacto ele pode ser importante do ponto de vista de provisão, né? Mas ele pode verificar como é que eu posso impactar o patrimônio de referência no tempo. Ele já fez isso em outros momentos, né? Quando a gente foi incorporar os ajustes prudenciais, vocês se lembram, né? Existe do ponto de vista do BIS, também uma orientação do ponto de vista dessas mudanças importantes que impactam o capital, então sempre penso no aspecto de transição. Então, eu acho que do ponto, assim, olhando agora, a gente estando em novembro praticamente, 6 dias para novembro, né, com a virada de dezembro aí, o ponto onde de fato seria uma coisa que eles poderiam trabalhar e decidir, é de fato que esse impacto em patrimônio de referências pudesse ser eh, escalonado ao longo do tempo, Escalonado. Uhum. da mesma forma que ele fez para a mudança de risco operacional, que é uma mudança super importante que vai ter, né? Enfim, tem muita discussão que pode ter do ponto de vista de conceito ali, mas tudo bem, vamos imaginar que seja isso, mas ele postergou, ele escalonou isso ao longo do tempo. Então, escalonar isso ao longo do tempo é uma forma que está sob responsabilidade, né, e alçada do Banco Central para poder mudar, e eu acho que isso já seria muito benéfico para o sistema. Sim. Ok. Tem uma pergunta aqui, na realidade, que é ratificar ou retificar o entendimento que a gente passou aqui do modelos internos para S4, tá, Isabel? O meu entendimento é que os modelos externos não são obrigatórios para S4, Não são. por, Uhum. para a boa prática é isso. Tem o artigo 79 da 352 que vale a pena ler, pessoal, tá? Para vocês Sim. entenderem melhor. Artigo Mas não é 79. obrigatório mesmo, Não é tá? O obrigatório, próprio exato. Bacen falou, mas É. se for pleitear, né, alguma coisa para diminuir a provisão, né, com os modelos internos, é necessário uma preparação aí de pelo menos uns 2 anos antes de Uhum, fazer o pleito, né? É o que eles têm alertado, que é isso que uhum, é um pouco isso que o Everton está colocando uhum. de quais são os pré-requisitos ali, né? Exato. Então vale a pena ler direitinho esse artigo 79 da 352, tá, pessoal? Uhum. Vamos ver aqui. Para 2025, como é que vocês estão planejando aí, prestando serviço de consultoria e nas equipes aí internas aí, Kuma, o que vocês estão pensando em termos de recomendações para o curto e médio prazo para esse projeto aí? Olha, vai Vai, lá. culpa. Não, vai lá, vai lá, Não, vai eu lá, ia vai lá. falar que assim, nos primeiros 2 meses, né, todos estaremos sobrevivendo. Então, assim, na verdade, a gente vai estar fechando o ano de 2024 ainda sob as regras anteriores, e
realizando, né, os tombamentos finais, homologações finais, né, ou até acionando os planos de contingência, que também são importantes nesse momento. Então, acho que esses primeiros 2 meses vão ser meses para conseguir, né, enviar os primeiros CADOCs. Eu vi que tem até uma pergunta, será que os CADOCs, né, vão ser postergados? Como o Everton falou, não sabemos, né, acho que há uma chance, mas enfim. E acho que depois o resto do ano vai ser para melhorar, para deixar mais correto, processos mais automatizados, aquilo mais incorporado no dia a dia das instituições, porque tudo tem sido feito aí a toque de caixa, né, no final, as homologações, e acho que ainda vão sobrar bastante necessidades de ajuste, melhorias nos processos. Eu concordo totalmente com a Isabel. Eu acho que vai ter meio que uma, entre aspas, operação rescaldo depois da virada, né? Eu acho que a preocupação maior no primeiro trimestre é estabilizar tudo que foi implementado, né? Correr atrás daquilo que foi feito de uma maneira transitória, né? Aquilo que, enfim, não deu para concluir 100%, o sistema não ficou pronto, está acertando uma coisa aqui, outra lá. Então, eu acho que o primeiro trimestre vai ser de estabilização. E aí eu acho que a gente vai ter que olhar para tudo que aquilo que é governança em cima dos modelos, porque teve, imagino, né, tem bancos que já tinham modelos mais estabilizados, né, outros nem tanto. Aqueles que nem tanto, ou seja, que desenvolveram seus modelos ou aprimoraram seus modelos, eles vão ter que fazer um acompanhamento, né, da saúde desses modelos, qualidade, etc. Então, tem que haver um monitoramento desses modelos e revalidações ou ajustes, etc., durante o ano. Mas eu acredito que isso só aconteça no segundo semestre, né, terceiro, segundo trimestre, daí para frente. Né? E tem uma outra coisa que é super importante, e isso eu acho que várias das instituições que estão aqui conosco já tiveram contato com o Banco Central, e ele mesmo já colocou isso várias vezes, é, é o uso da Tigel no cálculo da LGD, para aqueles bancos não S4, né, os S3. Então, aí tem toda uma questão de ir aprimorando os modelos para ir inserindo a Tigel no cálculo das LGDs, né, a taxa para fazer o desconto a valor presente da recuperação. Né. Então, essas são coisas que o Banco Central ele vem apertando, né, eu sei que já entrou em contato com algumas instituições falando, cara, desconto fazer a LGD com o custo de funding da instituição está errado, Não né? é Então, aceitável. não é aceitável, é a Tigel que tem a utilizar. A gente até aceita a taxa de contrato, porque tem uma distorçãozinha, um pouco mais ou um pouco menos, etc., mas isso aqui tem que ser acertado no tempo, né? Então, algumas mensagens eles já vêm mandando, né? E eu acho que tem uma série de coisas que tem que ser acertadas, ajustadas, etc., durante o ano que vem. Então, resumindo, né, primeira metade do ano vai ser estabilizar o que foi implantado, e segundo semestre é ir fazendo as melhorias e apontamentos que a gente sabe que são convenientes ser feitos, né? Com certeza. Ok. Aí tem uma pergunta mais técnica aqui, Isabel. Qual seria o entendimento para as operações que estão com um ativo problemático, olhando para a 2682, ou seja, 60 dias? No entanto, viram para 2025, na virada para 2025, está com 70 dias. Diante desse cenário, esse ativo deixaria de ser problemático, considerando a 4966 que fala em 90 dias? Então, isso foi respondido até pelo próprio Banco Central, né? O Antiqueira fez algumas apresentações, e isso vai ser uma escolha da instituição. Ela vai ter que ponderar o que é mais benéfico, né, para ela, porque assim, você tirar uma operação que já estava em stop accrual e calcular os juros lá na virada é um operacional às vezes bem pesado, né, bem complicado, e você vai ter que oferecer a tributação, né, esses juros, né, que não vai transitar no seu resultado, vai transitar no patrimônio líquido. Então, além das questões operacionais, ainda tem essa questão de caixa, né, porque você vai ter que oferecer a tributação, esses 30 dias a mais de juros. O que o Bacen permite é a instituição escolha
manter aquele ativo como um ativo problemático, como um stop accrual, vamos chamar assim, né? Mesmo que ele não tenha ainda atingido os 90 dias. E ao fazer isso, qual é o impacto? Para quem usa modelo completo, isso vai ter que ser classificado no estágio 3, né? E aí a provisão pode ficar um pouco maior. Mas como provavelmente essa operação já iria em pouco tempo, ou uma parte significativa já se encaminhar para estágio 3, de modo geral, eu tenho observado que as escolhas têm sido de manter como ativo problemático. Então, o que já estava em stop accrual pela 2082 continua na virada chamado de ativo problemático e dado o devido tratamento de estágio 3, tá? Pessoalmente, eu, Isabel, acho que é a melhor coisa. É o que eu tenho recomendado para os clientes, mas obviamente tem que fazer alguma conta para verificar a possibilidade. Acho que é isso, né? Sim. Ver se eu acho aqui mais alguma pergunta aqui. Eu me perdi aqui nas perguntas. Tá, tá, esse aqui já Acho que o foi. Danilo está perguntando do capital regulatório, que a gente já até falou sobre isso, né? É, Danilo, talvez voltar depois na gravação, mas que a gente estava falando que a gente acha que há uma chance, é, havendo um pleito, de fazer algum tipo de escalonamento dos efeitos, né? tem a questão, voltando do modelo para S4, pessoal, acho que vale a pena depois consultar a norma novamente, é, que parece que S4 precisa ter realmente um modelo não tão completo, mas precisa ter um modelo próprio para fazer a avaliação da provisão pelos pisos mínimos, tá? Acredito que até nesse primeiro momento ele não seja demandado, não será demandado, mas está na norma, tá? Está na norma, que é o artigo 79. Uhum, Depois eu vou checar aqui com uma e com a Isabel, a gente pode mandar aí para todos, né, o entendimento com base na norma, tá? Inclusive foi uma uhum. discussão que nós tivemos com outras auditorias, enfim. Acho que assim, tem que ter algum instrumento, não precisa ser um modelo super É, sofisticado, acho que isso o Bansen já comentou, mas que tenha algum tipo de forma de demonstrar que aquela provisão é suficiente, né? Então, acho que isso é algo que. E aí, com o tempo, né, como tudo que a gente está falando, a instituição pode ir se aprimorando, né, nesses modelos, melhorando suas bases de dados, se organizando melhor, né, e uhum. conseguindo ter. Porque acho que sim, o desejo do Banco Central, imagino eu, é que todas as instituições um dia consigam Em ter algum seus momento. modelos próprios, né? É. Isso serve Mas até como isso uma precisa boa de um tempo. prática, serviria como uma boa Isso, prática e um processo, né, para melhoria de gestão de riscos, né? exatamente. Então, acho que então chegamos a essa conclusão. Quer dizer, ele vai estar querendo pegar a provisão que está ali por piso mínimo e quer que a instituição fale, "Pum, essa aqui está suficiente." E como ela vai fazer isso? Fazendo uma abordagem interna ali, né? Não tão profunda, mas que é necessário. No primeiro momento, eu acho que vai ser meio um processo também, como outras coisas aí relativas ao projeto. Tem aqui o que o mercado tem utilizado para o cálculo de MTM para operações de câmbio. Aí é mais técnica ainda, né? Olha, assim, vamos só pensar. O pessoal tem tido muitas dúvidas, né? Mas em tese, os bancos, enfim, as instituições reguladas pelo Banco Central já têm uma obrigação de conseguir calcular seus valores Uhum. de mercado, né? É, mas eu entendo que estão surgindo muitas dúvidas. Eu acho que assim, o que eu tenho visto, alguns que têm construído alguns modelos em que entra o fator juros e não só o fator câmbio, né? Porque uma coisa, o mais simples é simplesmente só pegar o câmbio futuro lá na B3 e fazer o ajuste. Isso é o mais simples. O intermediário era fazer algum modelo,
um pouquinho mais simples, com efeito de juros, e aí um sofisticado já seria um modelo mais complexo, né? Que levasse várias coisas em consideração. Eu acho que muitos estão indo para esse mais simples, tá? De só pegar a cotação da B3, que já seria, né, vamos chamar assim, o grosso do efeito, né? Então, acho que também não fica tão errado, e acho que depois pode se trabalhar com mais calma, tá? Eu não sei, outra coisa também, né? Não sei se é a menção em operações de câmbio, é aquela Uhum. consideração que operações de câmbio é derivativos, portanto tem que ser MTM, e que na Isso, verdade esse efeito vai acontecer só na virada do mês, né, por causa dos isso. 2 dias de liquidação, né? Então, essa é Ah, uma não, o discussão. câmbio pronto, né? Mas acho que tem o câmbio futuro, né, Kuma? Ah, perfeito, perfeito. O câmbio Isso. futuro aí tem já um impacto maior. É, é isso, desculpa. Ah, tem outro ponto aqui o Banco Central tem divulgado o plano de contas na página do COSIF em PDF, porém diferente do publicado pelas INs 493 e 500. Quando será divulgada a versão final? Essa é uma boa pergunta, tá? Tá Essa é uma boa pergunta. diferente? Eu não achei que estava diferente. É? Vou até pedir para o meu pessoal verificar. Você não tinha Que reparado. está diferente da iene? Não, acho que realmente isso está só em PDF mesmo e que a gente não consegue nem procurar direito, é um pouco complicado. Mas eu diria para vocês o seguinte: em última instância, uso o que está lá no COSIF. Hum, Provavelmente é a última versão. Pode ser que alguma coisa na iene ficou uhum. defasada, não sei. Então, aqui a Raquel dizendo que tem diferença, sim. Seria importante, Raquel, depois mandar para a gente aqui para a BBC Uhum. e aí a gente consultar o Banco Central, né, até ajudar ele acho que é um papel que Em alertar e é, pedir um esclarecimento, exato. realmente. Pode contar com a associação para fazer esse encaminhamento, tá bom? Raquel e Paulo Kimura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O tempo temos 10 minutos, Uhum. menos, né, de 10. O meu relógio aqui tá atrasado. Ah, acho que passamos por todos os pontos, né? Então, queria que vocês fechassem aí, 2, 3 minutos aí, o que a gente conversou, né? E aí, assim, o Kuma, como diretor técnico da BBC, sumarizar, depois eu até Ô, ajudo também, Everton, né? não te cortando, mas acho que tem mais algumas questões, se não der para a gente Hum, responder todas, né? Acho que depois a gente devolve para quem está perguntando, né? é, Uhum. Mas exato. acho que a gente passou Passou? pelos Pelo que eu estou temas, até vendo algumas aqui, perguntas parecidas, mas depois a gente confirma. é, eu tenho umas 2 ou 3 aqui, são bem específicas, né? E fica difícil de momento aqui estar respondendo. Então, eu Uhum. queria fechar aqui e agradecer a vocês dois, a audiência, né? Pela oportunidade de estar conversando, tentando nivelar aí o entendimento do cenário, né? Nem o entendimento de pontos específicos, mas tentando nivelar com os associados à BBC o desafio desse projeto, né? E o trabalho que a associação tem dedicado, né? Para ajudar os associados, né? Na forma de entendimento de norma. Você viu aqui quantas dúvidas ainda estão surgindo, né? A norma já está questão de relação com os fornecedores, nós temos agendas semanais aí com os principais fornecedores da BBC, dos associados à BBC, de sistemas legados, né? E também fazendo estudos técnicos para avaliar o impacto e ver como que institucionalmente a BBC pode trabalhar para Uhum. tentar ajudar até o regulador também a entender esse momento aqui que é bem desafiador. Lembrando, né, que essa convergência para o FRS 9 é uma demanda antiga do sistema financeiro, né? Reduzir as assimetrias de tratamento contábil e tributário. Então, são coisas que a gente tem discutido há muito tempo, né, com o regulador, né? Então, Uhum. apesar de todos esses desafios, receios, temores, é um caminho super importante para o sistema financeiro e vai fortalecer, sem dúvida,
no final dessa jornada, aí o sistema vai ficar fortalecido e tendo condições de se tornar mais eficiente ainda do que é hoje. Então, passando para vocês fazerem o fechamento, como Acho o Isabel. que falando um pouco, indo no caminho do Kuma, do copo cheio, mais cheio, é, eu acho que é um momento de grande desafio, né? Realmente temos muitos temas e muitas coisas para nos preocuparmos, porém também é um momento de grande oportunidade, né? Então, eu particularmente, né, que já tenho aí muitos anos de estrada, né, vou aqui me entregar, acho que é um privilégio a gente estar vivendo esse momento, né, aqui do mercado financeiro. Fazia, acho que mais de 20 anos que a gente não tinha tanta movimentação. Acho que o caminho é frutífero, né, para uma maior modernidade, para uma maior ligação do risco, a gestão de risco com o contábil, que é o objetivo do IFRS 9, né, na qual a 4966 é inspirada, mas não é, né, o IFRS 9, mas eu acho que é um momento que a gente tem muito que aprender, estamos aprendendo, estamos refletindo, vamos aproveitar talvez para deixar os processos mais dinâmicos, mais eficientes, né? Então, eu acho que é um momento de grande aprendizado e oportunidade para as instituições. Eu acho isso um grande privilégio. Aqui a gente da BIP estamos com essa oportunidade de assessorar muitas instituições e acho que tem sido aí muito, muito rico esse momento, tá? Então tenhamos esperança. Acho que é a mensagem final. É, de fato, né, o negócio está bastante pesado, né, para todo mundo, mas eu acho de fato que de tudo que está acontecendo, dado que já é dado, dado que é dado, né, esse custo está dado, e sabendo tudo que tem que ser feito e tudo mais, nós teremos que fazer porque é uma questão regulatória, de fato, tem muita inovação e tem muita oportunidade que eu acho que a gente tem que se aproveitar, né, então, o esforço maior eu acho que já foi feito, né, ou está sendo feito, mas está em tempo de finalização. Eu acho que usar tudo isso que está acontecendo, né, para incrementar os seus processos de gerenciamento e gestão, né, introduzir essa proximidade aos negócios, né, para que os preços saiam melhores, né, a oferta para o cliente possa sair num preço mais adequado, que a instituição ela possa estar com seu com seus retornos mais ajustados aos riscos que as operações representam, etc. No fundo conversa com tudo isso que está acontecendo, né, então, dado que nós temos que fazer, né, e eu acho sempre que a gente tem que inovar e fazer as coisas, o banco sempre, as instituições têm sempre que evoluir, mas, dado que esse investimento todo está sendo feito pelas instituições e está custando bastante, né, o investimento alto está sendo feito, é uma forma da gente, aproveitar e fazer com que isso se torne, né, de fato ferramentas e instrumentos para a instituição, né, não ser só uma questão regulatória e a gente fazer para cumprir o regulatório. Eu acho que de fato tem coisas que a gente pode aproveitar isso para o bem da gestão e administração da instituição. E só lembrando, né, que todas as questões que estão aqui, que não forem respondidas, a gente vai responder. Uhum. Né, agradecer a presença de todos, mas de novo, gente, a gente tem as comissões, né, a gente tem o palco lá, né, dá para a gente discutir os temas, vamos trazer as solicitações e etc. Eu acho que é importantíssima a participação de vocês para que a gente possa, de fato, endereçar os pontos, né, colocando a BBC à frente das instituições individualmente, né. Então acho que essa é uma forma bastante adequada de fazer um fronting, né, junto ao regulador, para a gente poder pleitear as coisas que de fato, sejam importantes para os membros da associação. Ok, acho que vou finalizar aqui. Eventuais perguntas que não conseguimos responder aqui, não deu tempo. Sigam aí o conselho aí do Kuma, né? Essa sugestão, leve para a comissão, né? A comissão é o canal mais importante para pleitos da BBC, discussão da BBC, com o mercado, né? Não só o regulador, mas com os próprios fornecedores, com as auditorias. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui nesse processo, nessa longa jornada aí que é a 4966, tá? Então, sem mais, agradeço aí a todos e até uma próxima oportunidade.